Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jorge Chaves falando, canal Espiritualmente, um canal diferente que nós queremos falar sobre cristianismo e desenvolvimento pessoal. Gente, hoje é o sábado, chamado Sábado de Aleluia, tá? Eu não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje eu estou gravando ele no Sábado de Aleluia. Um vídeo, uma série de vídeos sobre a Semana Santa, trazendo algumas reflexões aqui sobre os acontecimentos, os fatos desenrolados durante a última semana de Jesus, chamada Semana da Paixão, né? E hoje eu quero falar a respeito do sábado. O sábado ele é intrigante porque ele é pouco comentado em todos os estudos a respeito da Semana Santa, mas ele tem um acontecimento que ficou marcado na nossa tradição religiosa, principalmente tradição religiosa brasileira, né? Que é a tradição do malhar o Judas, né? A malhação do Judas. Eu não sei se você aí na sua cidade que está assistindo se tem malhação do Judas ainda, mas aqui, por conta da pandemia, não está tendo, né? A gente sabe, por conta aí dessa doença que vocês já conhecem. Não estamos mais tendo essa tradição, mas era muito comum que você vê nas ruas as pessoas comprando aqueles bonecos de Judas e malhando Judas, tacando fogo, colando foto de político, colando foto de gente de pessoas que são consideradas ruins, os vilões, né, da nossa cultura, da nossa vida, a gente coloca na representação do Judas, né? E, gente, não tem como falar do sábado e não falar do Judas, né? Judas Iscariotes, a figura mais malfadada de toda a história do Ocidente. Não só da história bíblica, mas de toda a história do Ocidente. Eu vou tentar falar de Judas nesse vídeo aqui, gente, mas eu vou tentar fugir do senso comum a respeito de Judas, porque eu acho que Judas, ele foi um tanto... Eu vou falar uma coisa, eu sei que vai chocar você, mas entenda, eu não estou sendo advogado de Judas, mas eu acho que Judas foi um pouco injustiçado. Claro que o que ele fez foi gravíssimo, mas a forma como se enxerga Judas é complicado, porque nosso hábito psicológico é jogar nos outros. Nosso hábito mais comum, um hábito de defesa, é um mecanismo de defesa nosso, é jogar, materializar na figura de outros as nossas mazelas pessoais. E Judas se tornou, ao longo dos anos, essa figura, essa personificação das mazelas que nós condenamos nos outros, mas que habitam em nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero tratar aqui de uma teoria a respeito de Judas que eu considero particularmente uma teoria que tem fundamento sim, certo? Tem um certo fundamento sim. Existem alguns teóricos estudiosos da Bíblia que acreditam que Judas fez o que fez não só por uma questão financeira. A traição de Judas a Jesus não foi movida somente pelo dinheiro. Não foi movida somente por isso. Porque há alguns sinais na própria narrativa bíblica que nos dão a entender que havia um motivo a mais. Primeiro que Judas, depois que Jesus é preso, ele tenta devolver o dinheiro. Depois de tudo que acontece, ele tenta devolver o dinheiro não é aceito. E depois Judas se suicida. Se Judas fosse um crápula tão ruim, tão maligno, um cara de um coração totalmente pervertido, sabe? Se ele fosse um cara tão mal, ele teria tido esses sentimentos? Será? Será que ele não teria pego aquelas moedas, aquelas 30 moedas de prata, e não teria se mandado, teria ido para outro lugar, gastar o dinheiro, ir para a gandaia, fazer as coisas? Por que Judas, depois que traz Jesus, ele fica ali ao redor, ele fica preocupado, ele fica angustiado, ele tenta cancelar um acordo que ele fez com os líderes religiosos, ele tenta de alguma forma pacificar a sua mente que ela estava totalmente em desespero e no ápice do seu desespero ele tira a própria vida. Será que ele é movido somente pelo mal?
E aí entra a teoria que afirma que o que Judas fez, na verdade, a maior motivação de Judas era uma motivação política. Judas, o nome dele, Judas Iscariotes, alguns acreditam que esses Iscariotes era uma espécie de grupo, um subgrupo dentro dos Zelotas. Depois a gente pode estudar sobre as classes sociais e as seitas judaicas do tempo de Jesus. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas os Zelotas, eles eram particularmente um grupo que pregava a luta armada contra o Império Romano. Eles eram um grupo de revoltosos, eles não aceitavam o sistema dominante, que era o imperialismo romano, a opressão desse imperialismo, e eles tentavam derrotar esse imperialismo na base da violência. E alguns grupos estudiosos acreditam que Iscariotes seria um sobrenome vinculado a um subgrupo dos Zelotas que tem a ver com o tipo até de espada que eles usavam e que era um grupo de ação de revolta mesmo, de ação de revolta, de atacar, de matar, de fazer terrorismo. Era a palavra que eu estava tentando aqui encontrar. Terrorismo. Faziam terrorismo. E eles eram tratados como criminosos de alta periculosidade. Mas eles tinham intenção política. Eles queriam destruir o império. Quando Judas se encontra com Jesus, ele encontra em Jesus a verdadeira e única chance de derrotar o Império Romano. Os 12 apóstolos que caminharam com Jesus durante os 3 anos de ministério dele na terra, cada um tinha uma motivação. Depois que eles passaram por todo o processo da Semana Santa, que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles ganharam um entendimento, um outro entendimento a respeito da missão de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus e do seu ministério apostólico. Mas durante a vida de Jesus, durante o caminhar com Jesus, eles tinham motivações diversas. E essas motivações nem sempre eram nobres, tá bom? É só lembrar daquele episódio onde a mãe de João, de Tiago e João, pede para que um sente à sua direita e outro sente à sua esquerda no reino, querendo que seus filhos tivessem funções de poder, tivessem destaque na nova composição política que Jesus traria para Jerusalém, porque no fundo, todos eles acreditavam que Jesus chegaria em Jerusalém naquela semana e ele chamaria uma miríade de anjos e ele destruiria totalmente Jerusalém, mataria Pôncio Pilatos e todos os exércitos, e ele retomaria Jerusalém, tomaria conta de Jerusalém, subiria ao trono como um novo rei, o imperador romano viria contra ele, ele destruiria tudo com o soprar de sua boca, e ele assumiria um reino messiânico para todo o mundo. Era assim que a maior parte das pessoas acreditavam. Era assim que os 12 apóstolos, na sua maioria, esperavam. Por isso que Pedro não consegue aceitar Jesus dizer que vai morrer. E diz, nunca o senhor pode morrer. Não é à toa que a mãe de 2 apóstolos pede tronos para eles. E não é à toa que Judas faz o que faz, porque Judas também tinha em Jesus a expectativa de um libertador político. Só que Jesus se negava a assumir esse papel. A grande questão é que em todo o ministério de Jesus tentaram colocar ele num papel que não era o dele. E ele tenta ao máximo fugir disso. E Judas era um dos que queriam que Jesus assumisse um papel político. Que Jesus trouxesse um apocalipse naquele momento, derrotasse todas as forças das trevas que eram ali manifestas no Império Romano, nos sacerdotes do templo, acabasse com toda aquela maldade, retomasse o trono a Davi, a descendência de Davi, e governasse o povo de Israel, e Israel seria livre e liberto. Mas não foi isso que Jesus fez. E Judas encontrou naquela oportunidade da traição, alguns comentaristas, e eu confesso a vocês que particularmente acho que essa ideia faz sentido,
Ele encontra naquela oportunidade uma forma de tentar provocar Jesus. Se ele coloca Jesus numa situação de real perigo, como foi ali no Getsêmani, ele esperava que Jesus, enfim, caísse na tentação, chamasse os anjos e destruísse ali aquele horto com todos aqueles soldados e tomasse, enfim, o papel que todos eles queriam que Jesus tomasse. Ele tenta criar uma situação, vocês entendem? Ele tenta criar uma situação para que Jesus assumisse o seu papel político. E Jesus se entrega como um cordeiro para o sacrifício. Aquilo causa um nó na mente de Judas. Judas entra em parafuso, porque ele não consegue aceitar aquilo. O que ele queria não aconteceu. O tiro saiu pela culatra. E ele então percebe a burrice que ele fez. Porque agora Jesus seria morto e ele teria sangue inocente em suas mãos. Ele seria culpado daquela situação. E ali então no coração de Judas havia um misto de desespero, havia um misto de frustração, porque ele esperava que Jesus fosse o Messias que ele queria e Jesus não foi. E ali ele entra em um estado de desespero, porque ele percebe que o que ia acontecer seria uma grande tragédia. E ele se sente tão mal por isso, tão mal, que comete o ato de maior desespero, que é o suicídio. Eu não estou tentando dizer para você aqui que Judas era um cara bonzinho. Não, ele tem episódios de que ele é ladrão. Ele rouba os donativos que Jesus recebia das pessoas, as ofertas. Ele não é um santo. Ele tem um passado bem nebuloso. Mas naquele momento Judas entrou num desespero de quem se arrependeu. Num desespero de quem percebeu que não entendeu o ministério de Jesus. Numa frustração de quem caminhou 3 anos com Jesus e não entendeu nada do que ele estava ensinando. E eu estou falando isso, gente, porque a situação de Judas é a situação de muitos de nós, sabe? Judas não é o único que não entende a mensagem de Jesus. Tem gente até hoje que não consegue entender. Judas não é o único que tenta forçar Jesus a fazer o que ele não quer fazer. Nós tentamos o tempo todo com as nossas orações, com os nossos desejos, com os nossos discursos de manipulação profética, porque a gente fica dizendo que é profecia de Deus e não é. A gente continua o tempo todo tentando manipular a realidade para que Deus faça aquilo que a gente quer. Para que Deus tome um papel que nós queremos que Ele tome, que nós determinamos a Deus. Nós continuamos desse mesmo jeito, gente. As fraquezas de Judas são as nossas. As falhas de Judas são as nossas. Nós queremos nós queremos o tempo todo colocar Deus contra a parede, para que Ele opere do jeito que nós achamos que Ele deve operar e não nos submetemos ao entendimento revelatório do Espírito Santo de quem Ele é como Deus. Quem é Deus em sua plenitude? E o que dessa revelação eu tenho que simplesmente aceitar e viver. E viver. Parar de manipular Deus. Judas tentou criar uma situação para manipular Jesus e fazer com que Jesus realizasse um sonho que era dele e que também era dos outros apóstolos, tá? Que também era dos outros. Então, Judas não é esse cara tão terrível. Tem muito de Judas em nós. Tem muito de Judas habitando dentro de nós. Tem muito ainda de Judas existindo dentro de mim, de você. E aí, para o nosso crescimento pessoal e espiritual, a mensagem que fica é a mensagem de que nós precisamos aprender a entender o que Jesus está nos ensinando e nos submeter a isso. Porque quando eu me submeto à vontade de Deus, eu paro de querer transformá-lo em um gênio da lâmpada que resolve a minha vida do jeito que eu acho que ele tem que fazer.
Eu deixo de tentar encaixar Jesus, tentar encaixar Deus nos meus esquemas pessoais. Eu paro de tentar criar situações para que Deus haja. Essa é uma tentação nossa. Jesus viveu isso lá na tentação do deserto, quando o diabo tenta criar uma situação para que Jesus faça com que Deus realize tal milagre por uma situação criada pelo homem. E aí ele diz, não posso fazer isso. Eu tenho que entender o caminho que Deus quer para a minha vida e me submeter a Ele. Então tenha cuidado. Tem um Judas que tem que ser malhado, sim, é o Judas que está dentro de mim, de você. O Judas que nos conduz para longe de Cristo. O Judas que nos dificulta, ou nos impede, ou nos cega de entender o que a palavra do Evangelho está tentando nos ensinar. Esse Judas tem que ser apedrejado, queimado, humilhado, porque ele é um impedimento. Mas saiba de uma coisa. Na hora que você perceber, porque Judas percebeu que tinha tomado uma mancada grande. Eu lamento porque Judas se enforcou, gente. E eu vou terminar com essa fala. Eu tenho uma crença pessoal de que Judas ele seria perdoado por Jesus. Se ele não tivesse cometido o que ele cometeu, eu acredito que ele seria grandemente transformado. É uma visão pessoal minha, tá? Não tem prova teológica disso e tal. Não quero entrar nem em querela com isso. Eu tenho esse pensamento particular de que Judas teria sido perdoado e teria acontecido uma transformação muito grande quando Judas tivesse encontrado com Jesus ressuscitado. Mas o desespero dele foi tão grande que ele deu fim à sua própria vida. E nós vamos nos encontrar muitas vezes em momentos difíceis e desesperadores. Mas tenha calma. Entre o dia da tragédia e o dia da glória existe um silêncio. Nesse silêncio, espere. Não tome atitude desesperada. Espere. Se Judas tivesse esperado mais um pouquinho, ele teria encontrado com Jesus, que saiu do túmulo. Mas ele, infelizmente, não teve paciência. Tentou mais uma vez, no desespero, resolver as coisas do seu jeito e deu fim à sua própria vida. Pare de tentar resolver as coisas do seu jeito. Aprenda a ouvir o Senhor. Espere. Tem momentos que Deus está em silêncio. Parece que as nossas vidas estão num eterno sábado de aleluia, um sábado de silêncio. Deus morreu e sumiram todos. Espere, vai chegar o domingo da ressurreição, vai chegar um domingo da sua glória, vai chegar o domingo que as coisas vão fazer sentido, as coisas vão mudar. É só você ter paciência e parar de querer manipular Deus. Grande abraço, gente. Deus abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, aquele pedido clássico. Curta, compartilha com seus amigos no WhatsApp, convida-os para se inscrever nesse canal. Você vai estar ajudando, isso não custa nada para você. Você vai estar ajudando esse canal a crescer, a alcançar novas visualizações, novos membros. À medida que isso vai acontecendo, o YouTube vai jogando vídeo para novas pessoas. E eu acredito que de alguma forma essa mensagem vai abençoando vidas e mais vidas. Grande abraço, Deus abençoe ricamente. Tchau, tchau.